apresenta Check-up no rádio. No check-up no rádio de hoje, Dr. Belísio Neto, médico geriatra, aborda um tema de extrema importância para a saúde da pessoa idosa: sarcopenia. A condição caracterizada pela perda progressiva de massa muscular e força é comum com o avanço da idade, mas pode ser prevenida e tratada com cuidados adequados. Entender a sarcopenia é essencial para garantir qualidade de vida, independência e bem-estar na terceira idade. Doutor Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes do Panorama 95. Bom dia a todos os nossos internautas. Uma satisfação, mais uma vez, participar aqui do quadro, Marcos, Geraldo, e de um tema bastante relevante, inclusive, tema do fantástico domingo. O Dr. Drauzio Varela abordou essa temática e eu achei interessante a gente reforçar aqui o tema da sarcopenia, que, como você bem disse, é uma perda de massa, massa e força muscular, associada a uma perda funcional também. Além da perda da massa e da força, a gente tem uma perda de função também. Anda mais devagar, ele não consegue mais subir uma escada, ele sente uma fraqueza, então ela tem que ter uma repercussão funcional para o indivíduo. Essa perda de massa e de força, sarcopenia, ela é uma característica daqueles idosos que têm menos mobilidade, aqueles idosos que têm uma má nutrição, que têm alguma doença que possa fazer com que ele fique mais restrito à sua cadeira, à cama. Mas é uma doença, assim, uma entidade, eu diria, que é muito mais prevalente nas pessoas idosas. Ou seja, à medida que a gente envelhece, a gente tem uma tendência maior a ter a sarcopenia. Não que todo idoso tenha sarcopenia, ele tem uma tendência a perder massa muscular com o avanço da idade, e essa massa muscular, se a gente não fizer uma intervenção prévia, não fizer uma intervenção adequada no início do processo, ela tende a passar do ponto, ela tende a fazer com que as pessoas, além de perder a massa, além de perder a força, elas tenham complicações no seu dia a dia, como por exemplo uma queda, ele tem menos massa muscular, ele perde equilíbrio, ele pode cair, o reflexo do próprio desequilíbrio, ele não consegue ter aquela força para se manter em pé. O idoso perde a autonomia, ele para de subir uma escada, ele para de carregar uma compra, para de fazer alguma atividade, alguma tarefa do dia a dia, ele aumenta o risco de internar, aumenta o risco de ter mais infecções, ele tem mais dificuldade de manter o seu controle metabólico. A diabetes, ela tem uma relação com o músculo muito próxima, né? Os receptores de insulina são ativados no músculo. Quanto mais músculo, mais facilidade você tem de controlar o diabetes. O músculo também tem uma relação muito íntima com o osso, né? A gente tem uma entidade que chama osteosarcopenia, quando a gente tem a osteoporose associada a essa perda de massa muscular e força, assim vamos dizer, a sarcopenia. Então, assim, é uma entidade que tem inúmeras consequências, e a intervenção cedo faz com que o paciente às vezes nem perceba que não, isso eu nem percebi lá no passado, mas lá no passado a gente fez a intervenção, ele ganhou massa, ele ganhou força, ele diminuiu o número de internado, de cair, de fraturar, ele ficou mais independente por mais tempo. Então a gente faz essa intervenção, logicamente com uma precocidade o quanto antes. A gente tem que identificar na consulta, todo geriatra ele tem um aparelhozinho chamado hand grip, que é um dinamômetro, onde o paciente ele mede a força, e ali a força na palma da mão, a força na mão, né, no caso, e esse dinamômetro ele rastreia já mais ou menos quem tem uma sarcopenia provável. O paciente tem uma força menor do que o esperado para a idade dele, para o IMC dele e para o sexo dele, tem pontos de cortes diferentes para o homem e a mulher.
a gente já rastreia esse paciente para o risco de ter uma sarcopenia. E aí a gente confirma o diagnóstico através de uma bioimpedância, através de algum outro exame. Se fala na densitometria de corpo todo, se fala até em ressonância magnética, mas a gente mais ou menos tria aquele paciente para propor uma intervenção. Eu vou falar de como é que a gente trata, mas o importante é que a gente possa triar. O idoso chega muitas vezes nesse tempo aí de consultório, às vezes a gente, quando ele vem com a queixa, às vezes, estou ficando fraco, ele sofre calado, né? Porque ele acha que é da idade, ele tem aquele sofrimento para ele mesmo, eu estou ficando mais fraco, estou mais lento, não estou mais conseguindo fazer os mesmos trabalhos que eu fazia antes, ele acha que isso é normal da idade. Não. Normal da idade é você ter uma probabilidade de perder massa maior. Normal da idade, se realmente a idade ela altera algumas fibras musculares, você perde algumas, outras você não perde, mas você, quando tem comprometimento no seu dia a dia, você tem, e você dá o diagnóstico da sarcopenia através da medida da força, através da medida da massa muscular, seja com exame complementar ou não, você tem a entidade e você tem que tratar. Então, é muito comum eles sofrerem sozinhos e achar que é da idade e aceitar isso, como dor, por exemplo, que eles sofrem calados e acham que é da idade. Eu vi na reportagem do Fantástico, aí eu não tinha ouvido falar da sarcopenia, né? E aí o médico lá falava que naturalmente você vai perder a massa, né, com o avançar da idade, e aí ele falou um ponto que talvez a gente não saiba aqui, né? Você perde a massa, mas aí no lugar da massa vem a gordura. Para os idosos também é na mesma proporção de uma pessoa jovem ou não? O envelhecimento por si só, ele propicia isso. Você tende a ter um tecido gorduroso, adiposo, em maior quantidade e um tecido muscular em menos quantidade. Você vai convertendo isso, assim, vamos dizer. Um vai substituindo o outro? Um vai substituindo o outro. E os idosos, isso eu estou falando no idoso só pelo envelhecimento natural. E os idosos que têm comorbidades, eles têm uma tendência muito maior. Você imagina uma pessoa que tem uma artrose de quadril, ela tem dificuldade de fazer, de exercitar o músculo da perna. Uma pessoa que tem um déficit de marcha por uma tontura ou por uma sequela de AVC, ela se movimenta menos. O idoso ele tem uma tendência, não é só também movimento, né? O idoso também tem uma tendência a ingerir menos proteína, porque o estômago dele, a gastroparesia do idoso, o estômago dele anda mais devagar e a proteína ela é digerida com mais, ela precisa de mais tempo para ser digerida, então ele fica muito saciado, ele tem uma aversão no paladar à proteína, né? A carne, ao ovo, ao leite, ao peixe, ele come menos, assim, porque demora mais no estômago, e o estômago dele é mais lento. Então, quando junta pouca mobilidade, pouco exercício, pouca estimulação nesse músculo, com pouca ingestão de proteínas, que deve ser adequada, junta também comorbidades, esse idoso ele tem muito mais chance de entrar num processo de perda de massa, de força muscular, que não é só relacionado à idade, e eles sofrem calados, acha que está fraco porque é da idade, acha que não consegue, acha que está caindo porque é da idade, acha que está ficando mais sem utilidade por causa da idade. Então, assim, as famílias precisam observar isso, né? Não deixa o seu avô, sua mãe achar que isso é da idade, não. E assim, uma notícia positiva é que os idosos eles respondem muito mais rápido a intervenções no músculo do que o adulto jovem, por incrível que pareça. Você colocando ele aí, tem muitos trabalhos assim de curto prazo, de 1 mês, 2 meses, 3 meses, o ganho de massa muscular deles é muito maior, desde que supervisionado, com a suplementação proteica, é muito maior do que no adulto jovem, eles conseguem reverter muito mais rápido. Então, é importante que as famílias percebam, está com a panturrilha muito fina, está se sentindo mais fraco, tá andando, não está mais conseguindo pegar o mesmo peso que ele pegava antes. E fazendo um adendo também, o que você perguntou sobre massa gorda, sobre tecido adiposo, existe uma entidade, Geraldinho, que é muito comum, principalmente
no sexo feminino, que é a obesidade sarcopênica. O que seria isso? É o paciente que tem muita... Ele é gordinho, ele é cheinho, tem muita massa muscular, mas quando tem muita massa, tem muito tecido adiposo, muita gordura, mas quando você vai medir a massa muscular dele, ele tem uma sarcopenia. Ele tem baixa massa muscular, ele tem pouca força. Quando você faz algum exame complementar para confirmar, você vê que realmente ele tem pouca massa muscular, e isso é pior do que a sarcopenia pura. Porque os processos metabólicos dele são muito mais, eu diria que são muito piores, os desfechos são muito piores. Ele tem muito peso, tem pouca massa, ele cai mais, ele tem pouca, ele tem muita gordura, tem pouco músculo. A diabetes dele, que é favorecida, o controle é favorecido por menos gordura e por mais massa muscular, ele tem o contrário. Então, ele é um paciente muito mais inflamado. O risco dele adoecer por doenças cerebrovasculares, AVC, cardiovasculares, infarto, é muito maior, porque ele é um paciente muito inflamado. Se ele é hipertenso, diabético, ele é um paciente com mais risco de ter eventos como é que eu poderia dizer, nesse parâmetro cardiovascular, cerebrovascular, além das consequências de autonomia, de risco de queda, de perda de independência, assim por diante. Uma pergunta aqui bem interessante do nosso ouvinte. Ele quer saber se existe alguma relação entre o banho frio no idoso e a perda de massa muscular. Não. Assim, o banho frio, ele é psicoestimulante, vamos dizer. Ele deixa a pessoa mais alerta, mais acordada, então ela deixa a pessoa mais ativa, né? O banho morno, pelo contrário, ele relaxa, ele favorece a gente a diminuir a intensidade dos estímulos. Quando é um músculo contraturado, o paciente tem uma contratura, uma tensão muscular, o banho morno ele favorece essa contratura a soltar, né? E o contrário, o banho frio ele pode deixar o músculo mais tenso. Mas, academicamente, a gente não tem evidência de que banho frio tem relação com perda de massa muscular, não. O que tem relação com perda de massa muscular é aquilo que eu falei, né? A idade, ela favorece, as comorbidades, elas favorecem, o sedentarismo, ele favorece, a perda de mobilidade, no caso, a baixa ingestão de proteínas favorece aquele idoso que passa o dia todo parado, sentado, sem se movimentar, ele tem uma ingestão só de carboidratos, assim, vamos dizer, uma avidez por carboidrato. A alimentação dele é rica em carboidrato, com baixa proteína. Essa pessoa ela tem uma tendência assim, a ter sarcopenia. A relação da temperatura da água não é conhecida. A sarcopenia, ela é uma condição inevitável com o envelhecimento ou é possível preveni-la? Não. A sarcopenia ela é possível, ela é prevenível. Por isso que eu falei que o idoso sofre calado achando que aquilo é da idade. E não é. O idoso ele tem uma tendência, ele tem uma predisposição, ele é mais acometido do que outras faixas etárias, porque fisiologicamente, naturalmente, o organismo tende a diminuir a quantidade de fibras musculares, a diminuir a própria massa muscular. Ele tem uma tendência, mas isso é até a segunda página. Não é para causar sarcopenia, não é para causar perda de força nos níveis que a sarcopenia leva, não é para causar uma perda de massa muscular nos níveis que a sarcopenia leva, não é para levar uma perda de massa muscular e força que traga prejuízo no seu dia a dia. Ele tem uma tendência sim a ter menos massa muscular, mas até certo ponto. É como o idoso ele tem uma tendência maior a ter uma glicemia pós-prandial mais alta, mas isso é diabetes? Não, né? Ele pode ter uma tendência maior a ter dificuldade de baixar essa glicemia após as refeições, mas naturalmente ele não é. Não necessariamente, aliás, ele é diabético. O idoso tem uma tendência a ter níveis pressóricos mais altos? Sim, ele tem uma tendência, mas ele é hipertenso? Não necessariamente. Do mesmo jeito, a massa muscular, ele tem uma tendência maior
a diminuir a massa, a perder mais força? Sim, mas isso não necessariamente é sarcopenia, precisa que passe de um determinado ponto. Nosso ouvinte até faz uma pergunta interessante aqui. Bom dia. Pergunta ao Dr. Belizo aí se a sarcopenia pode vir junto com a osteopenia. E aí, aproveitar para o senhor fazer a diferença entre sarcopenia e osteopenia. Pode sim. Pode vir junto com o que é a osteopenia. É o osso ficando mais oco, né? A perda de densidade óssea. Perda de massa óssea, assim vamos dizer. O osso fica mais vulnerável a fraturas, né? É um estágio que precede a osteoporose, que aí é a doença que tem seus critérios diagnósticos, que é, resumidamente, um osso mais fraco com risco de quebrar. Então, há sim uma relação da osteopenia com o músculo, do osso com o músculo. Eles estão interligados ali. E entre eles existe vou tentar resumir de uma forma bem clara, existe uma comunicação. Quando se perde massa muscular, você perde massa óssea também. Simultâneo também, inclusive? Sim, simultâneo. E isso tem até uma classificação, eu falei obesidade sarcopênica, falei sarcopenia, e tem uma classificação chamada osteosarcopenia, quando o paciente tem osteoporose e ele tem a sarcopenia também. Então, músculo e osso, eles andam juntos. Você perde um, você perde o outro. Você ficar muito tempo acamado, parado, sem se movimentar, o osso precisa de impacto para poder se manter rígido, para poder se manter forte. O músculo precisa de estímulo para poder se manter também numa condição de funcionalidade boa, para evitar que esse músculo entre em falência, que ele perda quantidade, que ele perca força. Então, existe sim essa relação. E ela é muito catastrófica, né? Pouca massa, baixa densidade óssea, o risco de fratura, de queda, de várias outras doenças de várias outras complicações é bem maior. Então, existe sim a relação. Agora eu fiquei da dúvida, até vi na reportagem, né? Para evitar sarcopenia, ou pelo menos para tentar controlar de alguma forma a história da massa muscular, somente com exercícios físicos, ou existe uma outra alternativa que eu consiga controlar ou evitar? Alimentação, por exemplo, a sarcopenia, além dos exercícios físicos, tem uma outra alternativa? Vou antecipar assim, o que talvez todo mundo queira saber, né? Existe um remédio, né? Existe um remédio, né? Exatamente. Eu quis perguntar. Se estudado bastante, né? A sarcopenia. A geriatria já estuda bastante, já lidar com isso. A gente na consulta, inclusive, do mesmo jeito que pesa, que verifica a pressão, a gente também mede massa muscular, a gente mede, até no Drauzio Varela, tem aquele teste de levantar e se sentar, a gente faz lá na pré-consulta, faz teste de mobilidade. Isso é como um sinal vital. Para a gente, o dinamômetro é como se fosse o estetoscópio. Então, isso já é rotineiro no dia a dia da gente. Então, a ciência também, né, do envelhecimento, as ciências que estudam o envelhecimento, elas já vêm há muito tempo tentando, porque se sabe que hoje a gente trata a sarcopenia com atividade física resistida, né? Tem que ser musculação, tem que ser pilates, de preferência musculação, atividade física resistida, suplementação proteica e de vitaminas, por exemplo, a vitamina D. A vitamina D, ela tem um receptor no músculo, que se a gente fizer essa suplementação adequada, né? De proteína, de vitamina D, proteína, leia-se, proteína de alto valor biológico, né? A gente pode até suplementar com creatina, com whey, com outras proteínas. Hoje se estuda muito o mTOR, né, que é um receptor, o HMB, né, que é uma proteína, um aminoácido que ele tem um potencial de 30 vezes mais do que a leucina, entendeu? Então você tem essas intervenções mais relacionadas à suplementação proteica, tem a intervenção da atividade física, que tem que ser uma atividade física resistida, a musculação, o pilates, eles estudam muito o tai chi chuan, mas para o idoso dependente, o exercício minimamente, ele se movimentar dentro de casa já é suficiente. E tem, a ciência a indústria farmacêutica está fabricando alguns, tem estudos já em fase 3 de medicamentos que possam tratar a sarcopenia. Então não é só fazer atividade física. Eu sempre digo, olha, fazer atividade física para sarcopenia, né?
Atividade física ela é bom, ela é benéfica para todos os aspectos da vida. Mas você quer tratar sarcopenia, se você fizer sarcopenia e o paciente tiver uma baixa ingestão de proteína, você não está fazendo o tratamento adequado. O contrário também, tem muita gente, não, eu vou tomar creatina para melhorar a minha força, está na moda tomar creatina. Creatina realmente mostrou benefícios na saúde do idoso, inclusive de saúde cognitiva, mental. Ela tem um benefício muito bem documentado, mas não adianta você tomar creatina e ficar dentro e ficar em cima de uma cama. Ficar em cima você tem que movimentar o músculo, você tem que fazer a suplementação proteica com o exercício físico resistido associado. Alguns consensos recomendam também você suplementar a vitamina D. E eu acho que fundamental também é a gente identificar a causa, tratar, por exemplo, a dor. Ele tá perdendo massa muscular porque ele está internado vários dias em cima de uma cama, ficou vários dias internado, ele não movimentou o músculo dele, e ele sai, ele precisa de uma reabilitação. A intervenção ela tem que ser também nos fatores que levam à sarcopenia, não é só no envelhecimento, né? Não é só na baixa ingestão proteica, é também naquele paciente que tem doenças comorbidades que favorecem a sarcopenia, como eu falei anteriormente, diabético, paciente que tem osteoartrose, tem muita dor, ele tem alguma deficiência no equilíbrio, ou mesmo tem uma demência de Alzheimer, ele não entende que tem que se movimentar. Então a gente faz essa intervenção, o ideal é fazer o quanto antes, identificar o quanto antes, porque quando a gente vai envelhecendo, vai perdendo essa massa, força, essa capacidade de, principalmente a potência muscular. Então a gente tem que fazer intervenção para prevenir, mas quando o paciente tem ela instalada, a gente tem que tratar dessa forma, como eu falei, hoje o que a gente tem é isso, suplementação proteica, mas aí qual a suplementação proteica, qual a quantidade? A gente precisa de um apoio também da nutrição nesse sentido. Atividade física resistida, qual atividade esse idoso pode... Cada idoso é único, né? A gente individualiza, a quantidade de creatina para um não é a mesma para outro, de whey para um não é a mesma para outro. Então, o ajuste individual é fundamental. O educador físico, qual a intensidade desse exercício, com qual frequência, a forma de fazer o exercício, quais são os músculos que devem ser trabalhados. E o médico tratando as comorbidades, orientando aquele paciente no centro, tratando aquilo que possa facilitar essa reabilitação da perda de massa. Identificando, né? É fundamental a gente identificar, dar o diagnóstico para que o paciente, como eu disse no começo da nossa entrevista, não sofra calado achando que é da idade. Tem pergunta no nosso WhatsApp, 992053030, bom dia. Oi, Marcos Danton, bom dia. Adoro o seu programa aí. Quero tirar uma dúvida aqui com o Dr. Belis. Dizem que essa creatina, esse pozinho que vende em farmácia, serve para revigorar a memória. Pergunta aí pro Dr. Belis se é verdade isso. Diz que a pessoa não passa em médico nenhum, então muita gente tá tomando, sabe, para mal de esquecimento. Aí muita gente tá comprando, sabe? Sem precisar de procurar eles para passar. Que nem, tipo, um esquecimento assim. É normal você esquecer alguma coisa. Eu mesmo tô muito esquecida das coisas. Eu tô até com medo de não estar com esse Alzheimer. Olha, eu tomo creatina todos os dias. É verdade isso? É bom para memória? Essa pergunta é a pergunta... não, assim, é uma pergunta extremamente relevante, né? Obrigado pela pergunta. A creatina, ela tem... Recentemente, publicaram-se alguns estudos, um em especial, um maior, que demonstrou o benefício do uso da creatina na memória. Os pacientes que utilizaram a creatina, eles tiveram benefício na cognição. Mas não é a creatina que vai melhorar esquecimento. Lembrem-se que eu sempre estou falando de esquecimento aqui, que não tem um remédio para esquecimento se você não souber a causa desse esquecimento. A principal causa de esquecimento são deficiências na atenção, na concentração. E o que é que leva deficiências na atenção, na concentração? Diversos estímulos, você querer fazer tudo ao mesmo tempo, transtorno de ansiedade, você fica se preocupando antes do tempo, transtornos do humor, você depressivo, você irritado, transtorno do sono, e isso é o que traz esquecimento. O sedentarismo traz esquecimento. Se você não tratar isso, você não tem creatina que resolva o seu problema de esquecimento. E a creatina ela foi utilizada
nesse estudo que recomendou o uso dela, em pacientes que têm uma vida minimamente ativa, né? Ele tem que, como eu disse, não funciona fazer a creatina sem o exercício físico, entendeu? Então, não é você sair por aí tomando aquele pozinho, como a própria ouvinte disse, que você vai melhorar a memória, não. Ela é fundamental para a massa muscular, ela é fundamental para você intervir nessa perda de massa muscular ao longo do tempo, ou para você tratar essa massa, ou para você melhorar a sua performance na massa muscular. Mas ela sozinha, ela não resolve, porque a comunicação, a forma com que a imprensa tratou, assim, olha, a creatina tem benefícios na memória, também ajuda na memória. Então, o que é que o leitor leigo faz? Eu vou tomar esse remédio aqui, eu estou esquecido, eu vou tomar esse remédio. Mas lembre-se que tem que ter um diagnóstico. Por que é que você está esquecendo? É uma demência de Alzheimer? Não, é porque eu não consigo me concentrar. Não, é porque eu perco sono. Não, é porque eu estou meio triste, tô meio triste, né? Eu tô tratando a depressão, eu estou sofrendo com a depressão. Não, é porque eu tomo um remédio que dá, eu tenho epilepsia, tomo um remédio que dá esquecimento. Ou passaram um remédio para eu melhorar meu sono e eu estou mais esquecido, os benzodiazepínicos, por exemplo. Então, assim, não é? Boa pergunta, gostei. Não é você tomando creatina que você vai melhorar sua memória, não. Muito mais eficaz do que isso é você fazer atividade física, ter um bom sono, controlar o estresse e estar sempre aprendendo coisa nova. O melhor exercício, o melhor remédio para a memória, eu volto a dizer, eu sempre estou dizendo isso aqui, é a própria memória, é você utilizar a própria memória, é você você aprender coisa nova, aprender caminhos novos, aprender um idioma novo, aprender a tocar um instrumento, aprender a fazer um curso extra, mesmo que você esteja lá, faça parte da parte da população que não tem alfabetização, mas você aprender uma atividade nova, você um caça-palavra, a pintar, qualquer que seja um aprendizado novo e vários aprendizados diversificados também, esses são os melhores remédios para a memória. Mas, como todo ser humano, eu não me excluo disso, não. Eu também sou ser humano, entendeu? A gente, se tiver alguma coisa que eu possa tomar aqui que seja boa para a memória, que não precise, porque eu possa economizar meu tempo, minha canalização de energia, se existisse esse pozinho mágico para a memória, seria ótimo, né? Mas não tomem só nesse, até porque tem suas contraindicações também, a creatina. O Inácio Libano quer saber sobre isso. Ele quer saber a creatina, né? Quais seriam as indicações e se tem como testar se ela é verdadeira ou falsa. Joia. O pessoal da nutrição, o nutricionista, ele geralmente, quando ele prescreve creatina, a gente tenta fazer a creatina de uma qualidade boa. Tem um selo, né? Creaforte, aqui eu estou falando de maneira geral, lógico que o profissional nutricionista ele tem um respaldo muito maior para falar disso, mas tem algumas creatinas que são passadas pela Anvisa, que elas têm um teste, um selo de pureza. Ele pergunta qual o tipo de creatina e qual foi a outra pergunta, Val? Como saber se é falsa ou verdadeira a creatina? Tem um selozinho de Creapure, né? Mas eu acho que o profissional nutricionista ele sabe a melhor creatina, até porque a dose, a quantidade, a gente tem que fazer, por exemplo, na sarcopenia. Quando a gente vai indicar a creatina, a gente faz uma saturação, faz uma dose, durante 5 dias, uma dose 4 vezes maior do que a dose diária, do que a dosezinha diária. A gente satura para depois a gente manter esse nível de creatina no organismo adequado. Então tem que saber a dose. A gente calcula pelo peso, né? Então, dependendo, se for um paciente mais magrinho, a quantidade é menor, se for um paciente mais pesado, a quantidade é maior. Então, vai variar muito de indivíduo para indivíduo, mas existe sim uma forma de você ter uma garantia de que aquela creatina, primeiro, a Anvisa, ela já tem esses testes, né? E depois que criou-se esse selo de pureza, né? E que talvez o pessoal da nutrição possa falar com mais propriedade. Doutor Belis, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, Marcos, só agradecer mais uma vez, um tema bastante relevante.
perguntas extremamente interessantes, e aí eu volto a pedir às pessoas que sempre façam perguntas, porque é quem toca o nosso programa. E amanhã estaremos indo para o Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, em Belo Horizonte, e espero na próxima terça-feira trazer novidades do Congresso, que a gente se reúne a cada 2 anos, e a Sociedade de Geriatria, ela traz profissionais de todo mundo e os especialistas do Brasil todo. A gente também leva nossas contribuições. A nossa universidade está levando 13 trabalhos aprovados, 2 ou 3 vão ser apresentações orais, outros vão ser em post. Então a gente também produziu conhecimento aqui, estamos levando para apresentar no Congresso Brasileiro, e vamos também trocar experiência com colegas do mundo todo, colegas do Brasil todo, ver o que é que está sendo feito lá fora. Hoje a internet facilita muito isso, mas a gente traz ali o cara que conhece daqui, ele troca a experiência com ele. Então terça-feira a gente traz novidades sobre isso. Um abraço. E a gente volta já já com mais informações.